Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Boa noite, igreja. Graça e paz. Aí sim, apesar do número ser pequeno, nós estamos aqui para louvar aquele que é grande, que é o maior, que é o nosso Senhor. Então façamos isso com excelência, amém? Bom, nós vamos fazer um prelúdio agora, mas eu queria te pedir um momento especial, que nesse prelúdio, você não ore para você, não ore para o seu irmão, não ore para ninguém, mas ore pela nossa nação. Nós estamos na Semana da Pátria, uma semana extremamente importante, e o nosso Brasil carece das nossas orações. Então, que nesse momento, você feche os seus olhos e lembre de tudo que a gente tem passado, de tudo que a gente ainda precisa passar, mas que seja debaixo da graça de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos entregamos a Ti, Senhor, como ofertas vivas no Teu altar. Entregamos agora o nosso Brasil nas Tuas mãos. Senhor, que somente o Senhor possa ser dono dessa nação. Somente o Senhor possa reinar sobre o nosso povo. Se conosco no culto de hoje, nos abençoe, nos guarde, e que hoje o nosso coração esteja voltado para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, abram sua Bíblia no Salmo 33. André vai projetar para nós também. E eu queria que você colocasse de pé. Se você puder, vamos ficar em pé, vamos ler isso bem alto. Eu vou ler os números ímpares e gostaria que vocês lessem os números pares. Amém? Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo.
Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Andréia, volta. Gente, vamos falar bem alto isso e vamos declarar isso para o nosso país. Vamos falar que o Brasil é feliz. Porque o Senhor é Deus, Ele tem o povo que Ele escolheu. Vamos falar bem alto isso? Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum deles se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum deles escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém? Que a nossa esperança esteja no Senhor. Amém? Que a sua esperança esteja no Senhor. Eu quero fazer o nosso momento de intercessão agora. E que toda a nossa esperança esteja no Senhor. Então, tudo aquilo que está no teu coração, que está ardendo, que está incomodando, que não está te fazendo bem, coloque isso agora nas mãos do Senhor. A gente ainda não pode fazer o nosso momento de intercessão aqui na frente, mas eu quero te falar uma coisa, tanto faz o Deus que opera aqui, o Deus opera na tua cadeira, como o Deus opera na tua casa, amém? E é esse Deus que nós confiamos. Então agora, irmão, levante a sua mão, entregue todo o seu problema, toda a sua angústia, toda a sua mágoa, tudo aquilo que não é teu, nós estamos entregando nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque nós vamos prestar o nosso melhor culto ao Senhor, para que Ele seja engrandecido. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos diante da Tua presença, porque só o Senhor é o nosso Deus, e nós confiamos em Ti, nós queremos Te louvar, nós queremos declarar que o Senhor é o grande, é o maior, é o melhor, é tudo aquilo que temos. Em Ti, Senhor, nós entregamos as nossas vidas. A Ti, Senhor, eu quero entregar agora todos os problemas aqui lançados. Eu não sei, Senhor, o que acontece com o meu irmão. Eu não sei se é problema de emprego, problema econômico, problema na família, problema de desamor, desavença, mas seja lá o que for, eu entrego nas mãos do meu Deus, em quem eu posso confiar. Senhor, passa, Senhor, as tuas bênçãos, as tuas mais ricas bênçãos sobre o teu povo, que está aqui para dar o melhor de si. Então, que o Senhor esteja à frente de tudo, Senhor. Por favor, se for da
tua vontade desfaz todo o nó, desfaz toda insegurança, toda maldade, toda angústia, tudo aquilo que não é teu, Senhor Deus, que caia por terra agora. Nós entregamos as nossas vidas, e nós entregamos o nosso louvor, e que a gente possa fazer o nosso melhor culto, não para nós mesmos, mas pelo Senhor. Senhor, e tu disses que tudo aquilo que pedimos em nome de Jesus, segundo a tua vontade, o Senhor nos daria. Então nós estamos entregando as nossas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Agora que você possa fazer o seu melhor, traga a sua vida, esqueça os seus problemas, nós já entregamos a Jesus, que seja agora o teu melhor para Ele. Gente, eu vou dar só um avisinho que o Daniel pediu. Muitas pessoas estão perguntando onde estão os envelopes que estavam atrás dos bancos. Eles estão atrás, nós colocamos um suporte, porque aqueles suportes que tinham nas cadeiras já estavam bem velhinhos. Então, a gente colocou só lá atrás. Então, se você precisa de um envelope, está lá atrás. Tá bom? Como é que nós vamos fazer, gente? É o nosso melhor. Então, que o louvor não venha daqui, mas que saia daí, que saia do seu coração. Amém? Amém. Graça e paz, irmãos, amém? A graça e paz, irmãos, amém? Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, como povo de Deus, cantando louvores ao nome do Senhor. Tem um texto em Pedro, deixei até separado aqui, 1 Pedro 2:9. Jesus fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa canção que a gente vai cantar, ela vai dizer que nós somos esse povo de Deus, esse povo escolhido de Deus. E eu te convido a cantar bem alto com a gente esse louvor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Vamos declarar mais uma vez? É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Vamos declarar que ele é santo? Louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Dentre todas
coisas tuas verdadeiras, Senhor. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor? A gente vai cantar uma canção que fala assim, que Ele reina sobre as nossas vidas. Vamos declarar que Ele reina nos nossos corações? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos cantar mais uma vez? Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim. Só a igreja assim. Reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor, amém? Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, não sei como está seu coração, mas uma coisa eu sei, que todos nós precisamos de Deus. E talvez exista uma fome dentro dos nossos corações gritando, pedindo mais de Deus sobre as nossas vidas. E essa próxima canção fala exatamente disso. Fala exatamente dessa fome que nós temos, de experimentar mais e conhecer mais desse Jesus que nós pregamos. Convido você também a cantar conosco essa canção. Fome.
Estou cansado, mas teu toque me restaurará. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Você pode dizer mais uma vez? Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Vamos declarar que nós esperamos. Vamos declarar assim? Eu espero por ti, sim, espero por ti. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Vamos declarar mais uma vez? Sim, espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Só a igreja declarando bem alto assim. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus, amém? Amém. Enquanto nós cantamos essa próxima canção, você tem a liberdade de entregar seus dízimos, de adorar o Senhor com as suas ofertas. E essa é uma canção que fala da maior oferta da história. Fala do sacrifício de Jesus na cruz, que é, sim, a maior oferta que esse mundo já conheceu. Eu convido você, além de entregar seus dízimos e ofertas, se você vem preparado para isso, cantar essa canção com seu coração. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz pro meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu graça por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. Meu reino é eterno, não é desse mundo, daqui eu não sou. Foi feito
feita assim, a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. A coroa de espinhos, sua fronte sangrando, ao Pai suplicou. Traspassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e aí expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Amém. Convido a irmã Fernanda para fazer uma oração pela gente. Senhor Pai, nós chegamos na Tua presença sem merecer nada, mas chegamos todos como igreja para Te agradecer pela nossa vida, para agradecer pela nossa saúde, para agradecer pelo privilégio que a gente tem de estar aqui hoje em comunhão. Quero pedir, Deus, que o Senhor vá no coração de cada um que esteja aqui, e o Senhor sabe dos problemas que cada um tem, que o Senhor vá e resolva, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem o Teu tempo e pedimos que nós todos tenhamos paciência para aguardar o tempo do Senhor nas nossas vidas. Pedimos tudo, Pai, e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, alô? Mateus me deu voz. Gente, eu queria dar os avisos. Eu queria falar para vocês que o nosso pastor hoje não está. Ele está de folga. Mas você tem uma bênção reservada. Se você veio hoje, é porque a tua bênção está aqui hoje. Amém? Bom, primeiro, eu queria chamar os visitantes, né? Falar dos visitantes. Nós temos a Lúcia, que está nos visitando hoje pela primeira vez. Lúcia, seja muito... Eu estou aqui procurando. Lúcia, seja muito bem-vinda. Deus abençoe a sua vida. O Rafael de Vargem Grande. Apresenta a tua família aí, que não colocaram o nome aqui para mim. Não entendi não. Daiana. Sofia, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Está conosco também a Damares, né? E a Vitória, a mãe e a irmã do Vitor. Sejam muito bem-vindas. O Vitor, a gente já divide ele um pouquinho, viu? A gente tem um pouco de mãe aqui também. Então, mais algum visitante pela primeira vez? Sejam todos muito bem-vindos. Bom, crianças, a tia Pati falou para vocês saírem com a maior calma possível. Antes de saírem as crianças podem sair, depois eu dou aviso. Lá atrás, a tia Pati está esperando. Faz tchauzinho aí, tia Pati. Então, crianças até 10 anos, com muita calma. Tia Pati vai dar um recado para vocês. Às vezes as pessoas perguntam, por que as crianças vão para o fundo? É para não incomodar? Não, criança não incomoda. Criança é para correr, é para gritar, é para brincar, é para trançar aqui na frente. Só que a linguagem que é dita aqui não é delas. Então, a gente faz o cultinho para as crianças para que elas entendam o que nós estamos falando de uma maneira que seja assim, peculiar da idade de cada um. É por isso. Bom, irmãos, eu tenho alguns avisos para fazer.
quarta-feira, o nosso culto normal, às 19h30. E para você que está trabalhando, que sai direto, a gente sempre tem um jantar. Algo simples, mas que você vai vir para cá, coma junto com os irmãos, já tem um momento de comunhão e depois fica para o culto. Às 18 horas também, na quarta-feira, nós temos reunião de oração das mulheres. Mulher, se você não está vindo às quartas, às 18, você está perdendo a bênção. E está deixando de levar essa bênção para a tua casa. Tem sido, assim, enriquecedor. A gente tem testemunhado muita coisa boa. Tem tido muitos testemunhos e testemunhos do agir de Deus na vida dessas mulheres. Então, venham. Domingo, nossa escola bíblica e o culto às 18 horas. E eu quero falar uma coisa para os adolescentes e jovens. Primeiro, os adolescentes que tiveram na minha casa no sábado, tem uma sacola de esquecidos com o Daniel. Tem de tudo, eu quase vendi lá. Desde tapuer até blusa. Então, quem esqueceu alguma coisa, ou a mãe que mandou o tapuerzinho e a criança não devolveu, está com o Daniel. E nós vamos fazer um acampamento de jovens e adolescentes de 13 a 15 de novembro. Se você quer participar, que é jovem, que é adolescente, fale com o pastor Marcelo ou com o Daniel. Nós já temos o local, mas a gente ainda não tem o valor. Mas o que a gente vai fazer? Nós temos que ver o número de jovens. Até no final de setembro, vai ser aberto somente para a nossa igreja. A partir de setembro, a gente abre para as igrejas vizinhas. Então, se você está interessado, ai, André, eu quero ir, mas eu não tenho nem um centavo. Tem problema, você vai de qualquer jeito. Tá? Ninguém vai ficar sabendo. Vamos fazer diferente. Quem quer ir, fala com o pastor Marcelo, com o Daniel, dá o nome lá. Quem está sem dinheiro, que a mãe não tem condição, ou o pai não tem condição, fala só comigo. Aí ninguém fica sabendo. A gente combina assim, e a gente vai fazer esse acampamento para a glória de Deus. Amém? Hoje quem vai falar conosco é o irmão Elcias. Eu vou orar com o senhor, irmão. Vem para cá. E hoje eu já mudei tudo, gente, o protocolo. O pastor não está aqui, eu azedei tudo aqui. Era para ter feito o momento de intercessão numa hora, eu fiz em outra. Falei para o Lázaro não ir embora, e ele falou, o que eu vou cantar? Eu falei, não sei não. Quem canta é ele, eu não sei. E já coloquei o irmão Elcias aqui, então virei tudo. Pastor, me perdoa. Igreja, estenda a sua mão. Estenda a sua mão e abra seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entregamos agora o teu servo nas tuas mãos. Que não sejam as palavras dele, mas que sejam as tuas. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade para passear sobre essa igreja. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Senhor, e que somente aquilo que é teu tenha morada nas nossas vidas. Nós nos entregamos a ti nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Agora feche teu olho, vamos ouvir o Lázaro cantar e vamos preparar para receber o que o Senhor tem para nós. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Você pode declarar assim? E eu nada sou sem ti. E
convidar você a cantar do começo com a gente. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E perdido estou sem ti. Você pode cantar? E eu nada sou sem ti. Nós somos nada sem ti, Senhor. E perdido estou sem ti. Você faz uma oração pra gente? Ah, Senhor, me lembro, Senhor, daquela palavra que o Senhor diz que Tu és a videira verdadeira, Senhor, e nós os ramos. E sem mim, o Senhor disse, sem Ti nada, Senhor, nós podemos fazer. Nós queremos prostrar o nosso coração, Deus. Como é bom estar na Tua presença, Senhor. Como é bom, Senhor, sentir a Tua presença, ser fortalecido, Senhor, pelo Teu Espírito, Deus. Vem com Teu Espírito, Senhor, fortalecer a Sua igreja, Deus. Derrubar as cadeias, Pai, que tem prendido tantas pessoas, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, porque onde o Senhor está, a liberdade. Nós agradecemos, Senhor, a Tua presença. Nós só queremos Te agradecer e declarar que nós não somos nada, Senhor, sem o Senhor. De fato, Senhor, sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Isso não é uma notícia triste, Senhor, isso é uma notícia boa. Porque Tu, Senhor, és suficiente, Senhor, para nós. Enche a Tua igreja com a Tua palavra. Aquilo que está no Teu coração, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz e sair daqui cheios, Pai, da Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, é uma alegria estar aqui hoje, mas uma grande responsabilidade. Primeiro que eu recebi um convite não, a exigência do pastor, não sei o que houve. Quarta-feira eu estava no culto tranquilo, ele falou, você vai falar domingo. Eu falei, eu? Por que eu? Tantos pastores, pastor William, tem o pastor Marcelo está aí, eu comecei, você não vai estar domingo aí? Tem irmãos aqui que pregam, né? Eu falei, não é meu, aí eu fico meio desconfortado, viu, irmãos, aqui. O meu dom mesmo é ensino, é o discipulado, isso eu faço há anos, mas esse negócio de pregar é complicado, né, irmãos? A gente sente, é muita responsabilidade. Então eu falei o seguinte, vou fazer um estudo, pronto, aí eu fico mais tranquilo, né? E eu separei um tema muito interessante e importante, que faz uma confusão muito grande, graças a Deus, né? Eu tenho, a maioria aqui já tem esse discernimento, mas o diabo usa, né, eu entendo isso, essa questão para confundir as pessoas, né? Então, eu começo com um tema. Jesus trouxe ou implantou uma religião? Ele fez isso? Não é? Será que Jesus trouxe uma religião? O que é religião? Não é? Então,
A palavra em latim tem uma que fala sobre religio, que é o respeito pelo sagrado, né? E tem outra palavra também em latim que fala religare, atar ou ligar com firmeza. Então, religião está ligado a rituais, a cerimoniais, a dogmas, altares, ou ligar-se a alguma divindade ou algum Deus. Então, a partir daí, você pode ter a sua religião. Já vi muita gente falando, não, eu tenho a minha religião, você tem a sua. E daí? Religião resolve alguma coisa? Os historiadores, irmãos, falam que durante que o mundo é mundo, aqui não vamos discutir a idade da Terra, né? Mas pela palavra de Deus, eu entendo que nós temos em torno de 6.000 anos de existência. Eu estou falando a partir que Deus colocou o homem na Terra. Só 200 anos que a humanidade viveu em paz. Cadê as religiões? O que elas fizeram para que houvesse mais paz e entendimento entre a humanidade? Então, religião não traz paz, né? Os globalistas que estão aí, eles falam, não, nós temos que ter uma religião só, porque isso dá muita confusão. É verdade. Religião traz confusão. Mas Jesus veio trazer religião? Essa é a pergunta. Então, nós vemos que a questão, irmãos, é que existe realmente dois deuses. Nós conhecemos o Deus verdadeiro, né, que é a Trindade, que nós conhecemos através de Deus, Criador de todas as coisas, de Jesus, que veio e se, né, transformou num homem, veio aqui para a gente entender, né, porque já pensou se Deus se apresentasse como Deus para a gente, que a gente ia entender a linguagem de Deus, mas Ele veio como homem, Ele se rebaixou, Ele veio nessa terra, Ele morreu numa cruz. Então nós conhecemos o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então conhecemos esse Deus verdadeiro. Mas tem outro Deus, né, que está lá em 2 Coríntios 4, 3 e 4, que Paulo fala, né? Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, não é esse texto. É 2 Coríntios 4. Então eu errei alguma coisa. Mas é fácil. 4, né? Ele fala o seguinte: o Deus desta era, isso aí, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é Deus da sua imagem. Então Paulo chama, né, de Deus desse século. Quem é o Deus desse século? Satanás, não é? Então nós temos dois deuses. É só isso que nós temos, irmãos. Não pode ter a placa de várias religiões, mas só temos dois deuses. Ou você serve a Cristo, ou você serve ao Deus desse século. Não tem outra escolha. A Bíblia é bem clara sobre isso. Então nós vemos que a partir desse Deus, né? Então a primeira pergunta que você poderia me fazer, mas Jesus trouxe o cristianismo? Olha, é uma religião, não é? E nós conhecemos, nós falamos assim, diz que o Brasil, 80% ou mais é cristão. Agora, dentro do cristianismo, já tem tanta confusão, né? No próprio cristianismo, quantos desvios que tiveram dentro do cristianismo, não é? Então, você pode falar, não, Jesus trouxe o cristianismo. Será que é isso mesmo? Será que ele criou o cristianismo? A resposta, irmãos, não é o que eu acho, mas eu falo que não, Jesus não criou o cristianismo. Vamos ver lá em Atos 11, 26, né, o que Jesus, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então, Jesus não trouxe. Foram o povo da cidade que chamou os discípulos de Jesus de cristão. O que é cristão? Significa o quê? Pequenos, né, cristos. Quer dizer, eles imitavam Jesus,
né? Eles faziam os mandamentos, cumpriam os mandamentos de Jesus nas suas vidas, e o povo da cidade falou, olha, eles estão fazendo a mesma coisa que Jesus está fazendo. Então, são pequenos cristos. Então, deu esse nome, e aí se dominou quem seguia Jesus, cristãos. Então, esta é a origem da palavra cristão. Então, se Jesus não trouxe o cristianismo, não foi ele que implantou, o que Jesus trouxe? Qual é a mensagem que ele trouxe? Então, nós conhecemos muito, né? Vamos ver lá em Lucas, você está vendo que é um estudo mesmo, né? Muito texto. Lucas 3, 23. Vamos ver lá que fala o texto. Olha lá, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. É esse mesmo? Lucas é sobre a notícia. Então, eu acho que alguma coisa errei aqui. Mas a notícia é o quê? Eis que vos trago novas de grande alegria, que é para todo o povo. Nós conhecemos esse texto lá em Mateus, né? Quando os anjos desceram e anunciaram os pastores que Jesus tinha vindo. E ele falou assim, o Salvador, né? Os anjos falaram, o Salvador. Mas Salvador de quê? Não é Salvador de quê? O que Jesus veio salvar? O homem, alguém, ele vai salvar alguém, então vem me salvar, vem salvar você, de quê? Então nós vamos ver que, desde o Velho Testamento, os profetas já apontavam a vinda de Jesus, né? O que ele viria fazer e por que essa descida de Jesus até nós. Vamos ver lá Isaías 53, de 1 a 5, eu espero que esteja certo, deu uma conferida, irmãos, mas... Quem creu, agora perfeito, quem creu na nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o seu rosto. O rosto foi desprezado a nós, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então nós vemos com esse texto, né, o que Jesus vai fazer? Vem nos curar de quê? Qual a enfermidade que nós tínhamos? Nós conhecemos a enfermidade, foi lá do Éden, né? Como o homem pecou e se desviou de Deus. Então Jesus veio, Isaías já falava sobre isso. Mas Paulo em Romanos também nos fala sobre essa questão. Romanos 3, 23. Diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então nós pecamos e estamos fora dessa bênção maravilhosa de que é viver a eternidade com Cristo. Porque Deus não fez o homem para morrer. Por isso que até hoje, né, irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar a morte, porque nós não fomos feitos para morrer. Deus nos fez para viver eternamente. Mas o pecado interrompeu esse plano de Deus nas nossas vidas. Romanos 6, 23 também fala sobre isso, Paulo, né? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado, né, é a morte. Então, Jesus veio nos libertar disso. Então, quando ele veio trazer, os anjos trouxeram a notícia, olha, o Salvador está aí, é para nos salvar da condenação eterna. Isso não é religião, irmãos. Isso é uma boa notícia. Tanto é que o anjo fala, olha, tem uma boa notícia para vocês. O evangelho é isso, boas novas. Eu trago para vocês, porque vocês estavam condenados, e agora em Cristo vocês estarão libertos. Então essa é uma mensagem maravilhosa. Irmãos, eu faço sempre a comparação, né?
nós tínhamos, a nossa lista de pecado era muito grande, né? Eu fico imaginando assim, você devendo 5 milhões de reais, será que alguém pagaria tranquilo aqui 5 milhões? Eu não conheço todo mundo, pode ser até que tem um irmãozinho aí tranquilo, né, que possa pagar isso aí, né? Eu não sei, mas é muito dinheiro, né, irmão, para você pagar. Eu fico pensando, vamos dizer que você entra lá na Microsoft, começa a trabalhar lá. E o Bill Gates, né, o tio Bill Gates lá, ele sabe da sua situação, né, e chama você lá e conversa com você e fala, olha só, eu estou sabendo que você está com uma dívida imensa aí, e eu não quero funcionário aqui que trabalhe com essa dívida, porque você não vai produzir nada, só vai ficar pensando na dívida, né? Eu vou fazer o seguinte com você, eu vou pagar a sua dívida, 5 milhões, vou depositar amanhã na sua conta. E vou fazer mais uma coisa, vou depositar mais 5 milhões, para se caso você tiver uma dívida, outra dívida, você tem uma reserva aí para liquidar. Já pensou, irmão, o que você faria, hein? O que eu faria se eu tivesse? Eu não seria, né, como agradecer, né, essa gentileza, né, tão grande, e essa questão tão maravilhosa que ele chegou diante de mim e resolveu o meu problema. Jesus fez muito mais do que isso, irmãos. Olha só o que está lá em Colossenses 2, de 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Tem algumas traduções que falam expôs a potestades, né? A Satanás. Irmãos, eu fico assim, é uma coisa assim tremenda, quer dizer, Jesus pagou o nosso pecado e ainda fez mais. Vamos lá, 1 João 1,7, olha o que ele fez. É mais ou menos parecido, só que é muito mais do que essa história que eu contei do Bill Gates. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, irmãos, Jesus pagou e o sangue está aí vertendo, para que nós possamos estar constantemente, quando nós pecarmos, e estar debaixo, né, pedindo perdão, o sangue está nos purificando, e sem limite, porque o Bill Gates lá botou mais 5 milhões, tudo bem, mas sem limite, né? Mas não é por isso que nós vamos ficar pecando, não é isso, né? A ideia aqui é que Jesus sabe das nossas condições de pecador, e aí aqueles que aceitam e reconhecem a soberania de Jesus na sua vida, João mesmo fala, não vive pecando, né? O pecado não é uma constância na sua vida. Então, Jesus deixou isso, e eu fico imaginando, olha só o grito de vitória, eu sempre falo, esse texto de Paulo é fantástico, porque é um grito de vitória que está lá em 1 Coríntios 15, 54 a 58. Diz assim, quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada se abale. Sejam sempre dedicados na obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, irmãos, nós vemos aí que Paulo fala, onde está a morte, a tua vitória? Não é? Acabou vitória. E eu fico imaginando, agora aqui, imaginação, viu, irmãos? Às vezes eu fico assim, lendo a palavra de Deus, eu fico viajando um pouco, né? E tentando, como é que aconteceu isso, né? Então, como chegou, como Jesus, ó, vendo do texto lá, né, o anterior,
que ele fala que Deus colocou, em Colossenses, né, nas potestades, publicou, olha, eu venci a morte. A dívida agora, essa dívida é minha, eu comprei essa dívida com o meu sangue. Eu fico pensando como chegou essa mensagem lá no inferno. Não é, irmãos? Eu fico pensando assim, que foi um negócio tão tremendo como um raio, né, que desce lá do céu e vai lá no inferno. E eu fico pensando no diabo lá no seu office, né, lá no seu escritório. E ele fica lá, ó, anotando os pecados. Eucias pecou de novo. Anota uma fichinha, daquela época não existia computador, né, era tudo na barra da fichinha. Né? Tinha uma caixa e ele tinha um arquivo enorme atrás dele, ia colocando as caixas ali. Maria, João pecou, mais um pecou. Eucias de novo, coitado, não vai pagar essa dívida mesmo, né? Então, imagino essa mensagem poderosa desceu e derrubou aquela porta do escritório de Satanás. Satanás estava sentado, bateu a cabeça lá atrás, né, do arquivo e criou aqueles. Não é isso que os irmãos estão pensando, não. Foram 2 galos enormes, né, que criou. E ali deu uma dor de cabeça terrível, Satanás. Por isso que ele está doido, irmãos, tentando levar as pessoas para o inferno. Nem Doril deu jeito, né, na dor de cabeça de Satanás, né? Mas olha só, como realmente essa mensagem foi tremenda lá no inferno. Abalou as estruturas do inferno, porque a ressurreição de Cristo foi uma coisa tremenda, irmãos. A gente não imagina, muitas vezes, que vitória tremenda Jesus teve ali na cruz, na ressurreição dele, pagando os nossos pecados. Bom, então nós vimos agora que Jesus não trouxe uma religião, não é? Eu acho que deu para entender um pouco que não foi isso que Jesus trouxe. Ele trouxe uma notícia maravilhosa, as boas novas de salvação. Ele trouxe algo para que a humanidade pudesse entender que Ele ama a mim e a você. E que Ele deu uma oportunidade para que nós realmente voltasse para Deus e nos reconciliasse com Deus. Foi isso que aconteceu. Então, o que aconteceu? Jesus veio a esse mundo. Então, chegando quando ele começou o seu ministério, né, o que ele confrontou lá em Israel? Com o judaísmo. Não é? Confrontou lá com quem? Os fariseus, os saduceus, não é? Que estavam ali, os zelotes, que eram um partido político, porque eles tinham um problema sério com Roma, né? Eles faziam alguns atentados contra os soldados romanos, não é? Mas era também, eles tinham um fundamento do judaísmo. Tanto é que essa palavra zeloso significa aquele que tem zelo. E eles eram muito zelosos, eles achavam que Deus deu a terra deles e ninguém podia ali dominá-los. Então, era um problema sério para o governo romano. Tanto é que alguns historiadores falam que Barrabás era um zelote. E ele estava preso porque ele deve ter tido assassinado algum soldado romano. Então, ele estava lá preso por isso. Até o próprio Flávio Joséfos, né, que era o historiador do primeiro século, ele descreve os zelotes como um pessoal perigoso, que usava faca, né, canivete para assassinar as pessoas, né? Era terrível os zelotes. Mas Jesus encontrou isso, encontrou os escribas, fariseus, aquela turma toda. E qual foi o contexto que Jesus novamente tenta imprimir, ou se manifestou o que ele veio trazer? Foi uma resposta aos discípulos de João. Né? E os discípulos de João perguntou a Jesus, por que os fariseus, nós jejuamos e os discípulos, os seus discípulos não jejuam? Foi esse o contexto. Não é? Então, Jesus dá uma resposta muito interessante lá em Mateus 9, 14 a 17. Então, desse contexto, e alguns estudiosos da Bíblia falam que aí, junto com os discípulos, provavelmente de João, tinha alguns fariseus aí também, e Jesus já tinha falado sobre isso para eles. Mas Jesus dá outra resposta e começa a falar o porquê ele veio, o que ele trouxe, né, para a humanidade. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhes, por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará,
e o vinho se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, se põe vinho novo em vasilhas de couro nova, e ambos se conservam. Então Jesus deu essa resposta para eles. O que Jesus quis dizer? Algumas traduções falam em odres, né? Como era feito essas vasilhas, esses odres, né? Era feito de peles de animais. Então se costurava a pele e fazia um depósito. E ali se colocava o vinho. E o vinho, na sua expansão, o odre tinha que se expandir também. Era elástico, ele tinha que fazer essa expansão para quê? Tinha que se dilatar, porque senão ele não aguentava o vinho que estava realmente se fermentando. Então Jesus falou assim, tem que colocar vinho em odre novo. Porque se colocar no que já está usado, vai vazar o vinho. O que Jesus queria se referir? Ele falou, olha, vocês, algumas coisas vocês pegaram do judaísmo, né? Esse jejum aí, eu não quero discutir isso aqui, né, irmãos, que isso é estudo, que a gente falar sobre jejum, não é? Mas, basicamente, o jejum que os fariseus faziam, e era todos os dias, né, era sempre, isso é do judaísmo. Eu vim trazer o vinho novo. O que era o vinho novo que Jesus? O seu evangelho. Então, não adianta botar o meu evangelho no odre velho, nessa vasilha velha que é o judaísmo, vai vazar. Tem que ser odre novo, tem que ser vasilha nova. O que Jesus respondeu para Nicodemos? Né? Você precisa o quê? Nascer de novo. Tem que ver uma transformação. Então, todos nós aqui que um dia fizemos essa decisão de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o que o Espírito Santo de Deus fez em nós? Transformou num vaso novo. Agora sim, o Evangelho de Cristo, ele vai ficar aqui dentro, porque somos vasos novos. E por mais que essa palavra se dilate dentro de nós, ela vai criando consistência, ela não vai sair, ela vai ficar firme ali. Então, isso que Jesus quis dizer, olha, eu trouxe uma mensagem maravilhosa, mas tem que ser odres novos, tem que ser vasilha nova, não pode ser coisa velha. E às vezes, o que acontece muitas vezes é isso, né, irmãos? Nós não tomamos a decisão de reconhecermos o nosso pecado, nos arrependermos, e queremos que os nossos velhos odres assimilar o Evangelho de Jesus. Aí vira religião, né, pastor? Vira religião. Aí eu venho à igreja, faço meus rituais, né? Não tem problema nenhum. Né? Mas o Evangelho de Cristo, que deve penetrar a nossa vida, deve ser constante na nossa vida, ele não vai realmente ficar, ele vai saindo, não é? Então é isso que Jesus quis realmente. E tanto é que Jeremias, 18:1-6, fala do vaso novo, nós conhecemos, o oleiro, que pega o vaso e molda conforme a sua vontade, Jeremias mostrando ali que Deus faz isso conosco, Ele vai moldando a gente, Ele vai transformando a gente, e vai realmente dando uma nova visão para a gente. E agora, irmãos, que nós já temos certeza que Deus não trouxe religião, Deus não mandou pregar religião, não é a religião que Jesus trouxe, não. Isso é uma deturpação, e o diabo conseguiu fazer isso. Aí você fala, mas tem igreja batista, tem igreja católica, tem igreja presbiteriana, tem centro espírita, não é religião isso? A pergunta que eu faço é o seguinte, irmãos, o que a gente tem que ver é o seguinte, estão pregando a realidade da palavra de Deus mesmo? Estão pregando que Jesus é o único Salvador, só Ele salva, Ele é o único caminho? Estão pregando? Se estão pregando, beleza, tem a mensagem da palavra de Deus. Mas para a gente entender várias denominações que existem, a gente precisa, quando a gente começa a ler um pouquinho a história da igreja, a gente vai entender isso, não é? Então, muitos, lá no começo do Império Romano, a perseguição era muito grande, então alguns grupos colocavam alguns nomes para disfarçar dos imperadores, para que eles não pudessem ir para a cadeia ou serem mortos. Então, era uma maneira de você se resguardar do Império Romano. E muitos se dividiam por cá, para dizer heresias. Não é? Quando a gente pega a carta de 1 João está se reportando ali, falando a crentes da Ásia Menor, falando sobre os nicolaítas. Era uma heresia que está entrando dentro da igreja. E muita divisão há isso. Você está pregando uma coisa que não está na Bíblia, então, aí um grupo fala, epa, isso aqui não está na palavra de Deus. Então, aí as denominações vão, não é?
Então, é muito mais que isso, é claro que é bem rápido, mas quando a gente estuda um pouquinho sobre, né, a história da igreja, a gente vai entender essa questão. E agora, que nós sabemos que nós temos que levar essa mensagem da palavra de Deus, o que vamos fazer? Obedecer a palavra de Deus, obedecer o mandamento de Jesus. O que Jesus falou lá em Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus, aproximando deles, disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Filho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que eu tenho ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então nós temos aí uma ordenança de Jesus, é uma ordem, né, irmãos? E ordem, a gente se cumpre. Hoje eu estou cumprindo a ordem aqui. Meu pastor, estou cumprindo. Não é? É ordem. E aí, ordem a gente não discute, a gente cumpre. E aí, nós temos que levar essa mensagem, né, de amor. Falar, olha, gente, aqui tem uma mensagem maravilhosa, de resgate da nossa vida. E Paulo fala que nós somos perfume de Cristo. Olha só, perfume de Cristo. Que é isso, hein? Vamos ver lá o que Paulo está falando. 2 Coríntios 2, 15 a 16. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida, mas quem está capacitado para tanto? Então, Paulo está falando, quer dizer, o nosso cheiro, para uns é para a morte, para outros para a vida. Que negócio é esse? Paulo, claro, tinha conhecimento, né? A gente conhece culturalmente. Paulo era um homem bem capacitado, conhecia toda a história romana, sabia o que acontecia, e normalmente, talvez ele está fazendo aqui uma analogia com o exército romano. Na época, quando o exército romano saía para as guerras e voltava para Roma, e eles entravam triunfalmente ali em Roma, a população toda ia receber os soldados. E as mulheres tinham o costume de pegar pétalas de flores e jogar na rua, né, à medida que os soldados iam entrando. E os soldados vinham na primeira fila. Na segunda fila vinham os cativos, aqueles que foram dominados, estão presos ali. Mas era uma fila assim, até de certo modo abençoada, porque era o pessoal de um nível intelectual maior daquele povo dominado, que Roma ia dar toda a orientação para eles, e ensiná-los as leis romanas, na cultura romana, provavelmente até participar dos banquetes do imperador, e o retornar para o seu país para governar a favor de Roma. Então, é essa segunda fila que estava ali. A terceira fila era aquela fila dos mais humildes do povo, os plebeus, né? Que não tinham muita capacitação técnica, e eles estavam vindo ali. E à medida que os soldados iam marchando e pisando aquelas pétalas, subia um aroma suave, maravilhoso daquelas pétalas. E para os soldados, esse perfume das pétalas era sensacional. Era um reconhecimento de vitória. Aquilo ali dava para eles, né, um sentido. Olha, eu guerreei, estou vivo, não morri, estou aqui e ganhei a batalha. Era um reconhecimento, era um cheiro maravilhoso. Para os que vinham na segunda fila, apesar de estarem cativos, também era um cheiro suave, porque eles iam voltar e aprender toda a cultura romana e voltar para a sua pátria. Mas para os últimos daquela fila, alguns deles iam para as arenas ser lançados aos leões. Outros iam lutar, né, uns com os outros até a morte. E alguns deles iam ser colocados em postes e tocado fogo o seu corpo para iluminar as arenas onde estava o imperador e a sua corte. Então, irmãos, esse cheiro para aqueles que estavam na última fila, esse perfume dessas pétalas, tinha um cheiro de morte. Então, talvez Paulo, ele quis falar isso, não é, nesse texto. Olha, quando você levar a mensagem
Aqueles que aceitam, puxa, vai ser maravilhoso, né? Vai ser um cheiro maravilhoso, porque eles reconheceram a sua condição de pecador, reconheceram Jesus como Senhor das suas vidas, e agora eles terão a vida eterna, né? Eles terão alegria, eles terão paz verdadeira, mas para os que rejeitam, morte e morte eterna. Mas nós não podemos ficar desanimados por isso, irmãos. Porque nós temos que orar, nós temos que levar, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Tem um testemunho aqui do Carlos, ele não está aí hoje, né? Agora, o Carlos, na quarta-feira, ele deu um testemunho que é maravilhoso. Ele orou durante 30 anos pelo pai. E há poucos dias atrás o pai se converteu. Olha só, irmãos, eu sei que talvez você tenha essa experiência. Eu oro, tem familiares da minha, que eu olho mais ou menos há 30 anos. Eu não desisti deles. Né? Claro, eu não vou ficar lá em cima deles, já conhecem a verdade, já sabem. Mas eu vou orar, vou orar diante de Deus. Então a gente não pode perder a esperança. A gente tem que estar orando, suplicando a Deus para que crie uma situação que eles possam reconhecer que Jesus é o Senhor, o Jesus é o nosso Salvador. Ele realmente, esse último hino que nós cantamos aqui, maravilhoso, né? A cruz de Cristo. Aquilo ali, irmãos, quando eu vejo essa cruz, realmente, eu fico me imaginando, puxa, eu não merecia isso. O meu destino era o inferno. Mas Jesus, pela graça dEle, pela sua misericórdia, pelo sacrifício dEle, Ele me deu essa oportunidade de reverter a situação. Então, irmãos, se tem alguém aqui que não tem essa certeza, querido, eu quero falar com você, não é religião não salva ninguém, não é? Religião não resolve o problema do mundo, traz mais confusão, a verdade é essa. Que traz paz, Jesus falou, eu trago a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo a dá. É uma paz em meio a qualquer circunstância, né? E é maravilhoso. Eu me lembro da minha conversão, eu tinha 9 anos, irmãos. O que é que um garoto de 9 anos, né? E aí meu pai me perguntou, depois do culto doméstico, o que você está sentindo, meu filho? Aí eu falei assim, eu estou sentindo, o que é? Eu lembrei. Um frescor. Um garoto de 9 anos, um frescor, o que é isso? Eu quis dizer o seguinte, eu estava sentindo uma paz muito grande, porque o pecado traz um peso, né, na nossa vida, paz, alegria. Irmãos, é fantástico ter esse Jesus ao nosso lado. Então, se você não fez essa decisão ainda, depois eu estou à disposição sua, se você quiser me procurar depois do culto, algum irmão que esteja aqui, se quiser durante a semana a gente conversar mais sobre isso, eu estou à disposição. Eu sei que muitos irmãos aqui também estarão à disposição para te ajudar. E que você pense nisso, né? Como é importante ter a garantia da nossa salvação, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então precisamos tomar essa decisão. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, queridos. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado porque o sacrifício de Jesus foi uma coisa inexplicável. Não dá, Pai, para a gente entender como Deus em toda a sua glória, desce da sua glória e vem até nós, que fomos desobedientes, desobedecemos a Ti. E Tu, com amor tremendo, dá a sua vida, derrama o seu sangue, uma morte terrível, morte de cruz, ó Deus. Obrigado, Deus, obrigado por essa salvação maravilhosa. E que todos nós possamos sair daqui dando graças a Deus, porque um dia Jesus veio e Ele voltará, como Ele já diz nas suas escrituras, Ele voltará novamente. E agora como rei, não mais como alguém que vai dar a sua vida, mas para resgatar a sua igreja. Ó Deus, nos ajude a entender isso. E que nosso compromisso contigo aumente a cada dia, até o fim das nossas vidas, até quando Tu quiseres, mas que possamos permanecer firmes. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma semana abençoada, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.
Vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos orar para nos despedir. Obrigado, irmão Elcias, Deus abençoe. Vamos orar. Nosso bendito Pai, obrigado pela Tua palavra, pela oportunidade de termos estado aqui prestando culto ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos use durante essa semana para o louvor da Tua glória e para abençoarmos todas aquelas vidas com quem teremos contato. E oramos agora, meu Pai, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com o pastor desta igreja, a sua família e com cada um de nós. Estaremos aqui, meu Pai, até que o Senhor volte. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma boa semana a todos.